Olá, meus amigos. Hoje vamos falar de mais um despertador. No último evangelho vivo, vimos a história de Daniel, que mesmo com um acidente que o levou a uma história de quase morte, não despertou. Hoje vamos ver a história de Saulo. Saulo não sofreu uma EQM como Daniel, mas caindo do cavalo ficou cego e teve uma linda e maravilhosa história que agora vou lhes contar. Saulo nasceu em Tarso. Não vamos dizer que era um homem de sorte, como falamos de Daniel, pois que Saulo tinha uma missão. Bem nascido de uma família culta, de bons antecedentes, Saulo era judeu. E ao longo de seu crescimento demonstrou notável inteligência, um raciocínio muito rápido, sendo um excelente argumentador, o que era e ainda é muito apreciado. No judaísmo é muito apreciado o dom de saber falar. Aliás, Saulo era brilhante em tudo, chamava a atenção de todos. Era intransigente contra a doutrina, mas flexível na apresentação de suas ideias, adaptando-se ao nível dos ouvintes. E estes adoravam vê-lo falar. Seu pai, vendo isso, o encaminhou para que fosse preparado por um ótimo professor, o melhor que havia. Era um rabino. O rabino se chamava Gamaliel. Então Gamaliel, na cidade de Jerusalém, preparou Saulo. Saulo era um cidadão romano, e os cidadãos romanos tinham os maiores benefícios. Saulo era de uma casta superior, era a casta que comandava as cidades e o sinédrio, uma espécie de STJ dos nossos tempos. Paulo falava fluentemente o grego, o latim, o hebraico. Então ele já estava pronto, dominando tudo o que precisava saber. Ele era a maior promessa do sinédrio e provável futuro ministro, se fosse um STJ. Ele tinha uma linda e delicada noiva. O nome da noiva de Saulo era Abigail, e ele era muito apaixonado por ela. Ela também era judia, de família de casta nobre, assim como Saulo. Mas Abigail havia perdido os pais, e órfã foi abrigada por família amiga, mas procurava o irmão, de nome Gesiel, para ter a aprovação do casamento e poderem casar. Assim, Saulo estava muito empenhado nas buscas do único irmão da noiva, o único parente da noiva. Este, numa briga que havia tido, nem era uma briga, um mal-entendido qualquer, ele não tinha entendido bem o que era. Alguma coisa que ocorreu que acabou por matar o pai da noiva, seu sogro. Gesiel foi feito escravo, foi preso e desapareceu. Assim, Saulo estava muito empenhado nas buscas do cunhado, atrás dos malfeitores que haviam feito isto com ele. E Abigail contava com o noivo para ajudar o irmão e só se casaria com a permissão do irmão. Ela deixava muito claro isso, que ela precisava da permissão do irmão para poder casar. Não tendo mais o pai, era o irmão quem ia dar a mão dela para Saulo. Assim, Saulo continuava com seu trabalho e ia ficando cada vez mais e mais conhecido, não só em Roma, mas em todas as cidades vizinhas, por seus debates públicos.
pelo seu temperamento forte, pela sua defesa da lei judaica. Saulo achava que os cristãos eram pessoas que atrapalhavam o judaísmo. Achava mesmo que os cristãos eram perigosos para a população por serem mendigos de casta inferior. Isso era considerado uma má procedência. Então, ele fazia verdadeira perseguição a essa seita. Assim eram chamados os primeiros cristãos. Jesus havia sido crucificado há pouco, há cerca de 2 anos nesse período. Estes eram os primeiros anos do cristianismo nascente. Chegou então um dia em que, exultante de alegria, Saulo convidou Abigail, porque conseguia ter um debate, um grande debate público, aquele em que ficaria mais famoso ainda, em que ia mostrar as suas qualidades, os seus dotes, dos seus grandes discursos no Sinédrio. Lá reuniria multidões para assistir, porque havia sido convocado para um debate um cristão de nome Estevão. Saulo levou sua amada noiva Abigail para ver seu triunfo. Ele tinha certeza que ia triunfar no debate público com Estevão, o perigoso cristão que incitava o povo. E nesse debate, o plano de Saulo era fazer condenar com seu verbo. E assim, Estevão seria apedrejado, morrendo ali mesmo, na frente de todos. Na frente de todos e de sua noiva, para a honra e glória do povo judeu, assim pensava Saulo. Abigail foi um pouco surpresa com o convite, mas ela foi. Chegando lá, Abigail, lívida, não murmurou uma palavra durante todo o debate. E Saulo, embora tivesse muita inteligência, teve dificuldades para manter-se superior durante toda a argumentação, pois o adversário também era um nobre, também era judeu e tinha argumentos muito justos que tiravam Saulo de seu centro. Abigail não respirava, não piscava, olhando aquele debate, assistindo aquele debate, junto com muitas pessoas naquele local enorme. Muitos assistiam. Era uma espécie de uma arena, o tal Sinédrio. E Abigail rezava fervorosamente, sem querer acreditar no que seus olhos viam e sem saber como avisar o caríssimo noivo que o cristão com quem ele debatia, que aquele que chamavam Estevão e que Saulo queria condenar à morte, era seu amado, era o seu tão procurado irmão Gesiel. Abigail rezava e pedia a Deus uma solução, mas Saulo era imbatível e, em meio a ovações,
Estevão foi condenado. Queridos amigos, essa história é longa, estamos preparando para vocês há cerca de um mês. Então, não vamos poder colocar tudo de uma vez só, vamos ter que partir para que o vídeo não fique tão longo. Vamos continuar no próximo domingo. Estejam aqui conosco. Agora, continuando agora o estudo da quarta parte da introdução do nosso Evangelho vivo. Vamos ver o item 10 de Sócrates e Platão. O corpo conserva impressos os vestígios e a alma também mostra seus vestígios. Assim como o corpo mostra todas as marcas do que sofreu ao desencarnar, assim como o corpo mostra todas as marcas do que sofreu ao desencarnar o corpo, a alma mostra esses vestígios, bem como traços de afeições, caráter e atos da vida, que nos seja útil quando estivermos do outro lado da vida, pois lá ninguém esconde nada. Aqui até podemos nos disfarçar, mas em espírito tudo fica muito transparente. Por isso a importância de agirmos como homem de bem do Evangelho. Sócrates diz isso com palavras de precursor de Jesus. Ele viveu 500 anos antes de Jesus e Jesus repete, estando em todos os seus evangelhos, isso que foi dito, e Kardec reforça em toda a sua obra codificada. O item 11 nos diz: de duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem reunir-se, que felicidade é de lá encontrarmos aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam como tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer e vós para viverdes. Sócrates falou isso aos seus juízes, um pouco antes de fazê-lo tomar cicuta. Então a morte é uma transformação da vida e não uma cessação. Os espíritos vão ao encontro daqueles que lhe foram caros. Eles felicitam-nos como se regressassem de uma viagem por haverem escapado aos perigos da estrada e ajudam-nos a desprender-se dos laços corpóreos. Mas essa é uma graça concedida aos espíritos bons somente. O item 12 é nunca retribuir. Nunca deve retribuir uma injustiça com outra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o mal que tenha nos causado. Amar ao próximo é o princípio da caridade, e amar aos inimigos é a aplicação deste princípio, sendo uma das maiores vitórias
alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Mas amar aos inimigos não é o mesmo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, não guardar rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes incondicionalmente o mal que nos cause, desejando-lhes o bem, estendendo-lhes a mão em caso de necessidade, e não os humilhando, lembrando que cada criatura traz na fronte e nos atos a marca da sua grandeza ou a decadência. Todos estamos aprendendo, então não julguemos. Este era o nosso Evangelho vivo. Fique com Deus, fique com Jesus. Que possamos estar novamente juntos semana que vem. E que assim seja. Gratidão pela sua audiência. Curta o vídeo. Se inscreveu? Volte sempre.